né? Porque tem muita gente que é formado, tem muita gente que é PhD, tem muita gente que tem mestrado em alguma disciplina secular, mas essas pessoas não são sábias espiritualmente falando. Elas têm o saber, mas elas não são sábias. E muitas vezes aquela pessoa inculta, aquela pessoa que não teve tanta oportunidade de estudar, mas é uma pessoa sábia, até mais do que alguém que tem vários diplomas, porque há no coração dessa pessoa o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Então, queridos, é muito importante nós entendermos isso. A Bíblia, ela é um livro que contém a sabedoria de Deus, todo o conhecimento de Deus que precisamos e necessitamos está revelado nas Escrituras, de maneira que nós não precisamos adicionar a palavra de Deus nada, porque a palavra de Deus, ela já está completa, e tudo que nós precisamos saber, como ser um bom marido. Ah, pastor, eu quero saber como ser um bom marido. É só ler a Bíblia, que a Bíblia ensina como ser um bom marido. Ah, eu quero ser uma boa esposa. É só ler a Bíblia. A Bíblia já diz como ser uma boa esposa. Eu quero ser uma boa mãe. É só ler a Bíblia. A Bíblia já está cheia de instruções de como ser uma boa mãe. Eu quero ser um bom filho. Eu quero ser um bom pastor. Eu quero ser um bom obreiro. Eu quero ser uma igreja saudável, uma igreja que cresça, uma igreja que ama a palavra, uma igreja unida. É só ler a Escritura. É só estudar a Bíblia. A Bíblia já tem instrução para tudo. Então hoje nós vamos encerrar esse estudo falando sobre a mulher cristã e as suas virtudes. E nós vamos então usar o texto de Provérbios, capítulo de número 31, né? Vocês podem fazer a leitura na apostila mesmo, a gente vai lendo na proporção que a gente for expondo a palavra de Deus, a gente vai lendo alguns textos, porque se a gente for fazer a leitura de todo o texto, a gente vai perder um pouquinho aqui do tempo para a explicação do conteúdo, ok? Então vamos lá. Vamos colocar ali na introdução. Isso. Vou botar. É uma página antes aí, viu? Bom, ele vai, passa. Tem uma introdução, então começa aí. Então vamos fazer a introdução primeiro. Vamos lá. Precisamos de mulheres sábias e virtuosas que edifiquem a sua casa. Nós precisamos, é urgente a necessidade de que Deus levante uma geração de mulheres que edifiquem a sua casa. Por que isso é importante? Porque nós estamos vivendo em uma sociedade em que o feminismo, lembre dessa palavra, memorize essa palavra, feminismo tem desconstruído o conceito de mulher dentro do contexto do seu lar e dentro do contexto também da igreja. O feminismo tem distorcido os valores e as virtudes bíblicas que a mulher deve ter. E aí, muitas vezes, esse feminismo tem também influenciado as mulheres e tem trazido uma mensagem como que distorcida do projeto de Deus na criação. E qual é a mensagem que o feminismo propõe para as mulheres? É que vocês são independentes. Vocês, mulheres, não precisam, por exemplo, dos homens. Vocês podem ser o que vocês quiserem ser. Olha a mensagem do feminismo. Vocês não precisam ser casadas, só se casam se vocês quiserem. Vocês não precisam ter um marido, um líder, um cabeça no lar, porque afinal de contas, vocês é que são as líderes dos lares de vocês. Então, tanto faz ter um marido, a figura do homem, como não. Eu sou independente, eu tenho o meu próprio grau de instrução, eu tenho minha profissão, eu tenho meu dinheiro, e é cada um por si. Eu não mexo com o dinheiro do meu marido, ele não mexe com o meu, e cada um vai viver independente. Essa é a mensagem que o feminismo trouxe. Uma mulher independente. Esse conceito de submissão já não existe mais, porque seria muito humilhante para uma mulher ser submissa ao marido, segundo os padrões da Bíblia.
E nessa sociedade em que as pessoas estão correndo atrás de espaço, de status, a mulher pode ser o que ela quiser ser. Eu não sei se vocês já perceberam que tem algumas profissões que só eram homens. Por exemplo, a construção civil. Quem é que via a mulher numa construção civil? Ninguém via, a não ser se ela fosse uma chefe, aquela engenheira, né? A engenheira. Mas ninguém via, por exemplo, uma pedreira. Não é até esquisito. Ninguém viu uma mulher fazendo alvenaria numa construção civil. Mas hoje a gente vê. Motorista de ônibus. É até um pouco estranho, né? A gente ver aquela mulher dirigindo uma ônibus daquele. Mas a mulher, ela se envolveu em várias funções que antigamente eram apenas de homens. Há um aspecto positivo nisso? Porém, se nós formos analisar esse conceito do feminismo, por que essas mulheres estão em várias atividades que antigamente eram só de homens? Justamente por causa disso. Porque a mulher, ela pode ser o que ela quiser. Ela pode fazer do seu corpo o que ela quiser. E ninguém tem autoridade para dizer o que ela tem que fazer. Então, por que a gente precisa urgentemente resgatar esse conceito bíblico de feminilidade, de ser feminino, de ser mulher? Por quê? Por conta dessa ideologia feminista que tem degredido, que tem falsificado o verdadeiro propósito de Deus para a mulher desde a criação. Então precisamos de mulheres sábias que edificam a sua casa. Mas não apenas a sua casa. A gente precisa de mulheres sábias, mulheres prudentes, também no ministério da igreja local. Irmãos, entendam, a igreja sempre precisou do trabalho de vocês. Se você ler a Escritura, desde o Antigo Testamento, Novo Testamento, vamos aqui utilizar o Novo Testamento, dentro desse contexto da nova aliança, sempre o trabalho de vocês, mulheres, foi importante. O próprio Jesus, a Bíblia diz que havia mulheres que patrocinavam o ministério de Jesus. Jesus, ele trouxe um valor, ele colocou a mulher num patamar que a cultura judaica não colocava. O judeu era tão machista que o menino judeu, ele crescia aprendendo a fazer a seguinte oração: Senhor, eu te agradeço porque não nasci mulher. O menino judeu, ele já era orientado a orar desse jeito: Senhor, muito obrigado porque eu não nasci mulher. Então esse conceito machista na cultura judaica era muito forte. A mulher não podia fazer muitas coisas. A única coisa que a mulher podia fazer era o trabalho pesado. Olha que coisa assim irônica, né? Aqui na nossa cultura, normalmente quem faz o trabalho pesado é o homem. Mas na cultura judaica quem fazia o trabalho pesado era a mulher. Quer ver um exemplo disso? Quem é que ia lá no poço pegar água e carregar água por exemplo, para dar de beber os animais? Quem era? As mulheres. Eram as mulheres que tinham que carregar jarros de água, baldes de água para abastecer a casa. Era a mulher que ia atrás da lenha, era a mulher que tinha que cozinhar, era a mulher que tinha que cuidar dos meninos, a mulher tinha que fazer tudo isso. Então essa cultura judaica desfavoreceu muito a figura da mulher. Aí Cristo veio e elevou o padrão da mulher, dando importância à mulher, dando atenção à mulher, de maneira que algumas mulheres patrocinavam o seu ministério. E o mais tremendo disso, Jesus, após a ressurreição, a primeira pessoa a qual ele se revelou após a ressurreição, depois da ressurreição, foi para uma mulher. Uma mulher recebeu a primeira missão de anunciar para os homens que Jesus havia ressuscitado. Olha que coisa maravilhosa. A cultura machista era tão grande que nem os discípulos acreditaram no testemunho da mulher. Eles precisavam ir lá para ver se de fato Jesus havia ressuscitado. Por quê? Porque eles não aceitavam o testemunho da mulher. A mulher chegou e disse: eu vi Jesus ressuscitou. A Maria lá, eu vi Jesus. Pedro olhou para ela e disse: como é que é, mulher? Mulher, tu está falando besteira, mulher. A gente não acredita no testemunho de vocês, não. Eu vou já lá ver. Eu quero ver se de fato essa mulher aqui está falando a verdade. Então Cristo elevou o ministério das mulheres. E aí a gente vê
Em Atos dos Apóstolos, a gente vê também as mulheres participando do desenvolvimento, do crescimento daquela igreja, porque quando você lê Atos, quando os discípulos estavam reunidos, que veio a descida do Espírito Santo, a Bíblia diz que havia algumas mulheres entre aqueles discípulos, e elas também foram cheias do Espírito Santo para cumprir o ministério, para pregar, para auxiliar o ministério do crescimento da igreja primitiva. Quando você vai para as cartas de Paulo, você vê Paulo fazendo menção, por exemplo, capítulo 16 de Romanos. Paulo vai dando saudação a várias mulheres que cooperavam com as igrejas a qual ele havia plantado. E até hoje a gente vê ministérios de mulheres fortalecidos, poderosos no ensinamento, em palestra. Por exemplo, tem uma mulher especialmente que eu admiro muito as palestras dela. Tem uma senhora chamada Edmeia Williams, uma senhora. Mas irmãos, pensa numa mulher ungida, pensa numa mulher que tem conhecimento bíblico e tem autoridade de Deus. Tem uma outra mulher também, que é a Helena Tanuri. Eu gosto muito das palestras de Helena Tanuri, principalmente voltado para a família. Então, hoje também existem mulheres que influenciam e que contribuem para o crescimento do Evangelho. E tem através de livros, através apenas de um conhecimento esgotado. Você quase não encontra esse livro para vender. Porque é da Francine Veríssimo Wash, alguma coisa assim. Essa mulher, irmãos, a identidade feminina à luz do caráter de Deus. O prefácio desse livro aqui foi de Norma Braga. Essa Norma Braga, irmão, ela é considerada uma das maiores mulheres sobre esse tema, mulher cristã, feminismo, à luz das escrituras aqui da atualidade do Brasil. E ela fez o prefácio desse livro aqui. Então compre esse livro, leia ele, e você vai ser tremendamente abençoado. Outro livro também que eu quero indicar é esse comentário bíblico. Esse aqui também você encontra principalmente na internet. Demora um pouquinho às vezes a chegar, mas chega. Comentário bíblico lá, família e casamento. Irmãos, aqui é uma fonte de conhecimento que você vai amar. Aqui tem mensagem para filho, para casamento, para marido, para mulher. Todos os temas com relação a lá, família e casamento, você encontra nesse livro aqui. Textos bíblicos explicando todos os princípios. Esse aqui, irmãos, é o meu xodó, viu? Esse aqui é da minha cabeceira. Às vezes eu durmo, eu leio ele, durmo, eu boto ele bem no cantinho assim, para quando eu me levantar, já me lembrar dele, já levar ele para o meu trabalho, andar com ele, para eu poder ler. Esse aqui é muito importante, ok? Outro livro não, mas um sorteio, né, mãe? A mãe está preparando os papéis. Olha aí, teve gente que veio ontem, à tarde veio à noite, mas não veio hoje de manhã, vai perder o sorteio. Mas tudo bem. A gente